Hoje é 10 de setembro e eu queria lembrar vocês que amanhã tem live do Desconfinando as Ideias. Amanhã vai ser com o professor Windsor Ozinaga, da UX. O Windsor é da música e ele vai tratar do tema Adorno e os novos fascismos. Vai ser um tema bem interessante. Só que amanhã é às 8h30 da noite. Amanhã é 11 de setembro. Tem uma coincidência bem interessante. Parece que é o aniversário do próprio Adorno. Então o Windsor vai fazer uma fala sobre Adorno no dia em que se comemora o seu aniversário. Mas o tema dessa conversa de hoje tem a ver com fascismo e novos fascismos, mas é mais especificamente a questão dos aparelhos, né? Eu tenho voltado recentemente muito a um autor que eu gosto muito, que eu admiro muito, e já escrevi bastante sobre ele, que é o Wilhelm Flusser. Acho que é uma boa ocasião de voltar a Flusser ou de conhecer Flusser, caso você nunca tenha ouvido falar nesse filósofo, né? E um livro que eu recomendo bastante é o livro Filosofia da Caixa Preta. Eu tenho essa edição aqui que é de 2002 ou 2001, da Relume do Mará, mas tem edições mais recentes pela Ana Blume, né, de São Paulo. É um autor muito, muito original, muito interessante para pensar a relação que nós desenvolvemos recentemente na nossa história com os aparelhos, né, com as redes sociais e principalmente no período da pandemia, e é por isso que eu estou falando sobre o Wilhelm Flusser, né? De repente, por isso que o Wilhelm Flusser voltou, né, com mais força, né, pelo menos para mim, e eu quero compartilhar essa impressão aqui com vocês. Nós intensificamos absolutamente a nossa relação com os aparelhos. Não que o que a gente esteja vivendo seja absolutamente novo, mas o fato de que estamos nos comunicando basicamente através dos aparelhos faz com que essa experiência fique mais evidente para a gente, né? E faz com que isso nos dê a chance de pensar com mais consciência, né? A respeito do que significa isso, né? Essa transferência da comunicação para os aparelhos, né? A vida política condicionada pelos aparelhos, o encontro com o outro se dando através das telas, né? A gente trabalhando e resolvendo problemas da vida cotidiana através dos aplicativos, dos algoritmos, etc. Né? Wilhelm Flusser tem um conceito interessante que é o conceito de pós-história. Né? Muito complexo e seria muito demorado a gente falar detalhes dessa teoria, mas assim de uma maneira geral, né, sem desenvolver bastante aqui, porque não é o caso, ele diz que a nossa era pós-histórica ela se caracteriza pela emergência do que ele chama de imagens técnicas, né? E as imagens técnicas elas surgem num determinado período exatamente para substituir a escrita, né? Não substituir no sentido total, né, estrito, mas elas surgem porque a gente, de uma maneira geral, está numa fase onde a escrita está se esgotando, né? De uma maneira assim bastante geral, o Wilhelm Flusser identifica ali, né? Ele na verdade escolhe um episódio muito preciso que é do século XIX, que é a máquina fotográfica, né? O aparelho fotográfico, né? Uma máquina que a gente inventa para produzir um tipo de imagem completamente nova, que a gente não conhecia, né? A gente sabe fazer imagens, sabe fazer desenhos, pinturas, mas assim, produzir uma imagem técnica foi uma coisa possibilitada pela máquina fotográfica. Então, o Flusser coloca a invenção da fotografia como um ponto, né,
que serve para ele desenvolver a sua teoria, né, um ponto de referência histórico, para ele explicar o que ele quer dizer com pós-história, né? Então, a máquina fotográfica é o protótipo de todo o aparelho, né? O que faz o aparelho, entre outras coisas, produz imagens, né? Essa imagem que vocês estão vendo, a imagem que eu estou gravando, né, nesse vídeo, é uma imagem produzida por um aparelho, né? Sou eu que está falando, mas tem uma série de processos muito complexos que eu não domino, né? O que eu faço de meu lado é acionar teclas, apertar botões e fazer funcionar uma câmera, um vídeo, né, de gravação. Depois, se eu quiser, eu posso editar esse vídeo, enfim. O que acontece? Acontece que eu estou me relacionando com uma máquina que eu não domino o seu mecanismo, né? Eu aciono teclas, botões, mas eu não sei o que se passa dentro dela, né? Existe um mundo, uma complexidade muito grande de elementos, uma quantidade muito grande de conhecimento científico condensado em tecnologia, que o Wilhelm Flusser chama de caixa preta, né? Caixa preta, né? A caixa preta do aparelho, né, é esse espaço que quem está de fora, acionando o aparelho, o fotógrafo, o operador de vídeo, ou todo aquele que se relaciona com aparelhos, não domina, não tem condições de entrar na caixa preta. A caixa preta tem a característica de não ser, para a gente, uma coisa transparente. É assim que o Flusser fala, né? Mas assim, o que é mais interessante em tudo isso, isso tudo é uma teoria da comunicação, tá certo? O Wilhelm Flusser é um autor que se estuda no campo da comunicação, até talvez mais do que no campo da própria filosofia, embora ele seja um filósofo, um pensador, né? Ele não está restrito a uma determinada área, né? Ele é um pensador bastante livre, né? Bastante original, né? Mas, em todo caso, pensou muito sobre mídia e sobre teoria da comunicação, teoria do design, e encontra-se, então, bastante referência de Flusser nessas áreas, né? Mas o que é interessante, e é o que eu gostaria de ressaltar aqui nesse vídeo, uma determinada condição existencial típica da época pós-histórica, típica da nossa, ou que resulta da nossa vida aparelhada, né? Que resulta da nossa relação com os aparelhos, né? E que, no meu ponto de vista, nesse ano de 2020, na pandemia, se intensificou absolutamente, né? De maneira que a gente pode perceber esse ponto de vista, né? Digamos, enxergar o que está acontecendo sob o ponto de vista que o Flusser oferece, acho que traz consequências interessantes. Eu, pelo menos, aposto nessa perspectiva e quero compartilhar isso aqui com vocês. O fato de que nós viramos funcionários, tá? Funcionários de aparelhos. Tem um trechinho aqui que eu queria ler, que é bem interessante, que é bem típico de Flusser, essa pegada histórica que ele tem, né, de falar de pré-história, de períodos históricos, né, de grandes períodos históricos, e de estabelecê-los como uma forma de abordar os fenômenos e um determinado movimento que explica a nossa condição existencial, né? Então, diz assim: funcionário não se encontra cercado de instrumentos, como o artesão pré-industrial, nem está submisso à máquina, como o proletário industrial, mas encontra-se no interior do aparelho. Olha que interessante. Trata-se de função nova, na qual o homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente amalgamado ao aparelho. Em toda a função dos aparelhos, funcionário e aparelho se confundem. Se não me engano, esse livro foi
apareceu na década de 80, não, desculpem a imprecisão, acho que é de 85 ou perto, que esse livro aparece, né? Depois, em seguida, tem outro que é a continuação desse, que é O Universo das Imagens Técnicas, né? Onde, né? Então, são dois livros que, tanto Filosofia da Caixa Preta quanto O Universo das Imagens Técnicas, abordam bastante essa questão dos aparelhos e da nossa vida tornada, a nossa condição tornada a condição de funcionário, né? É isso que eu queria pensar aqui, né? Não estamos mais cercados por instrumentos, né? Como na época pré-industrial. Não estamos mais operando com máquinas, como na época industrial, mas agora estamos na condição de funcionar dentro dos aparelhos. Estamos dentro dos aparelhos. Olha como isso se tornou visível, gente. Ninguém mais aparece para ninguém concretamente, face a face, né? Sentindo a presença do outro em carne e osso, digamos assim. A gente se apresenta uns para os outros dentro de telas, dentro de imagens móveis, né? Que a gente pode editar, que a gente pode mexer, que se tornou uma coisa que é absolutamente determinante para compreender a nossa condição no século XXI, a nossa condição nesse tempo, né? E o que a gente espera fazer, né? Enquanto sujeitos e corpos políticos, né? Esse é o meu ponto principal, né? Como que a gente pode pensar uma nova politização antes que venha o novo normal, né? Como eu tenho dito, né? Como que a gente pode elaborar um novo tempo, uma nova condição política, uma nova situação existencial a partir dessas condições. E aí, entender que nós viramos funcionários de aparelhos é uma coisa muito importante, porque põe o tema da nossa liberdade, até que ponto estamos de fato agindo, né, no sentido do exercício de uma liberdade, de uma autonomia, sendo que todas as nossas ações são reguladas por algoritmos, né? Por exemplo, eu estou na experiência de fazer um canal no YouTube, né? Como vocês estão vendo. E isso está acontecendo desde o início do ano, mas é apenas em 3, 4 semanas que eu tenho feito vídeos públicos, né? Desde o início do ano eu tenho feito vídeos apenas para uso dos meus alunos. E esse semestre, há umas 3, 4 semanas, eu resolvi publicar esses vídeos, quer dizer, ter uma vida pública, né? Usar o canal como uma ferramenta para ter uma comunidade, para ter uma voz que alcance um número maior de pessoas que não sejam de um campo estrito, assim, privado, né? da minha vida particular, né? Então, e aí o que tem acontecido? Eu tenho dedicado muito mais tempo da minha vida à manipulação das ferramentas, dos aparelhos, né? Ao comando dos algoritmos, né? Então, para que isso dê certo, para que isso seja uma experiência interessante, né? Para que isso funcione da maneira como eu espero que funcione, eu preciso me dedicar muito mais a essa função, né? A esse funcionamento dos aparelhos.
Né? É fácil de perceber como essa ideia do Flusser que parece tão extemporânea em 1985 e que ele está como que, né, vendo uma coisa, como que profetizando uma época que vai surgir, né, e que de fato tem surgido, né, muito concretamente, muito, sabe, evidentemente, né? A pandemia trouxe isso, é inegável, né? Trouxe isso à evidência, a um plano assim muito muito visível, né? Muito visível. Então estamos dentro de aparelhos. A nossa vida virou, né? A confusão entre a vida e a tela, né? É evidente, né? É claro que a gente continua de carne e osso, né? Enfim, do lado de cá. Mas, de fato, nossa vida comunitária, nossa vida social, nossa vida política, nossos encontros, né? A boa vida, como diziam os gregos, que é essa pública, né? Que é essa que a gente exerce no espaço público, né? Será que existe um espaço público de fato, né? Então, pensar nessa confusão entre o público e o privado também é um bom momento, né? Mas essa vida pública, que é essa vida boa, que a gente exerce para fora do âmbito estritamente privado, onde a gente não está aparecendo, né? Para além da nossa família, por exemplo, ela ocorre dentro dos aparelhos, ela ocorre como no modo live, né? No modo vídeo, no modo foto, né? Nas diversas possibilidades oferecidas pelos algoritmos que são esses diretores, né, de empresas onde somos empregados como funcionários, para falar bem flusserianamente. Né? Os algoritmos são diretores de empresas onde nós estamos empregados como funcionários, e nós somos cada vez mais peças que existem dentro desses mecanismos complexos que muito pouca gente tem acesso, né? Que não se torna nunca transparente, totalmente transparente para a gente, né? E o que nos coloca numa condição bastante complexa, né? No sentido da nossa autonomia, da nossa liberdade, né? Do que pensamos ser a nossa vida política, né? Eu acho que não tem como fugir desse tema, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje para a nossa conversa, né? E, assim, só para terminar, lembrar que esse vídeo, ele se comunica com aquele do 24/7, né, que eu fiz antes. Acho que tem ali tem aí um casamento que a gente pode fazer, uma coisa leva a outra, né? Essa ideia de ter virado funcionário, de ter virado esse personagem, assim, essa figura assim, que obedece ao comando dos algoritmos, né, dos aparelhos, isso sendo a nossa situação, e isso tendo a ver com um regime de temporalidade de funcionamento constante, né? Onde o sono é um problema, onde a pausa, onde o silêncio é uma questão que a gente cada vez tem mais dificuldade de lidar, né? Porque a gente precisa funcionar o tempo todo. Né? Então vamos pegar esse tema da pós-história do Flusser, né? Da vida como na forma do funcionário de aparelho, né? Na vida dentro de live, dentro de telas, né? Dos aparelhos, e o funcionamento 24/7. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço em todo mundo.